Continuação do livro Cristão Contagiante, de Bill Hybels e Mark Mittelberg. Diálogos na cruz. A Bíblia conta que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. É importante lembrar que eram criminosos da pesada. As pessoas não eram crucificadas pelos delitos pequenos. Os ladrões haviam causado prejuízos graves e a sociedade decidiria que não havia mais nada a fazer com eles. Enquanto estavam pendurados na cruz, um deles começou a fazer críticas. Voltou-se contra Jesus, dizendo que se ele fosse o mesmo Filho de Deus, deveria descer da cruz e, nesse processo, tirá-lo dali também. O outro ladrão, por sua vez, abriu os olhos para o que estava acontecendo. Percebeu que, em pouco tempo, teria de enfrentar a eternidade. Sabia muito bem o tipo de vida que havia levado. Então, finalmente, se dirigiu ao outro ladrão. Cale-se, você não percebe o que está acontecendo aqui? Apenas fique quieto. Então, olhou para Jesus e disse: estamos recebendo o que merecemos, mas você não fez nada de errado. Além disso, sabe tudo sobre mim e minha vida. Então, desculpe-me se for uma pergunta boba, mas será que uma pessoa como eu, que cometeu todos os pecados que cometi, ainda tem importância para alguém? O que Jesus respondeu? Sem hesitar, garantiu ao homem: você importa muito, mais do que imagina, e por causa da sua fé, do seu espírito contrito e arrependido, você se encontrará comigo daqui a pouco, hoje mesmo no paraíso, e estaremos juntos por toda a eternidade. É difícil compreender uma compaixão como essa, não é mesmo? Encaremos. É algo extremamente diferente do amor que eu e você sentimos. Um amigo da academia. Algum tempo atrás, eu estudava essa passagem de Lucas 15, na tentativa de compreender tudo o que ela significa em minha vida. Eu treinava numa academia que havia acabado de contratar um imigrante recém-chegado da Índia. Era um rapaz baixo e careca, que não falava inglês muito bem e tinha um jeito um pouco estranho. Além disso, era muçulmano comprometido. Em outras palavras, não era o tipo de pessoa que eu imaginaria como um companheiro para o meu time de futebol. Com o tempo, porém, percebi que muitos dos homens da academia não queriam nenhuma conversa com ele. Suas ações deixavam claro que, para eles, o sujeito era um zero à esquerda. E lá estava eu, percebendo isso e tentando entender o que Jesus quis ao declarar que todas as pessoas importam para ele. Eu sabia o que isso significava teologicamente. Essa parte era bem fácil, mas qual era o sentido prático? Como você já deve ter adivinhado, precisei concluir que, se todos são importantes para Deus, aquele indiano muçulmano também deveria ser. Então, a princípio, um pouco acanhado, comecei a tentar ser amigo dele. Conversávamos, brincávamos e com o tempo desenvolvemos um vínculo. Finalmente, dei a ele uma Bíblia. E adivinhe, na próxima vez em que o encontrei, ele me deu um ancorão. Certa vez, fui à academia após retornar de uma viagem para dar palestras. Enquanto me vestia para correr, aquele homem se aproximou com uma expressão de ansiedade no rosto e disse: Bill, enquanto você estava viajando, algo terrível aconteceu. Minha esposa me deixou e agora estou completamente só. Não sei o que fazer. Enquanto o homem falava, lembrei-me de que ele tinha um filho pequeno. Era fácil perceber a dor que ele estava sentindo. E acho que fui a primeira pessoa com quem ele conversou sobre o assunto. Enquanto o homem continuava a explicar o que havia acontecido, olhei dentro dos olhos deles e senti o Espírito Santo me orientando a aproximar-me e abraçá-lo. Sendo o cristão espiritualmente empenhado que sou, sempre obediente, fiz o que qualquer seguidor dedicado e comprometido de Cristo faria. Pedi uma daquelas pausas internas e disse ao Senhor: espere um minuto. Também não vamos exagerar. Eu disse a Deus que tinha 2 problemas básicos com aquela ordem. O primeiro é que eu não sou uma pessoa naturalmente carinhosa, ainda mais com homem. Lá estava eu, no meio do vestiário, de cueca, samba canção, com o Senhor me dizendo para abraçar aquele cara. E eu pensando, mas ele importa tanto assim, meu Deus? Meu segundo problema se relacionava ao posicionamento religioso daquele homem. Eu disse: Senhor, tu sabes que esse cara que queres que eu abrace é mais do que um simples descrente. Ele adora ativamente um concorrente.
Como você já deve ter imaginado, não consegui resistir por muito tempo ao conselho do eterno, sábio e onisciente, soberano do universo. Em vez disso, senti o Espírito dizer: sei de tudo isso, Bill, mas quero que esse homem saiba, em meio ao sofrimento, que ele importa para Deus verdadeiro. Estou apenas procurando um dos meus filhos para comunicar isso a ele. Você pode fazer isso por mim? Devo confessar que não foi um passo fácil para mim. No entanto, quando coloquei os braços em volta daquele homem, ele desabou e inundou meus ombros de lágrimas. Com certeza foi um momento importante para ele, e ao refletir sobre isso agora percebo que para mim também. Uma lição valiosa. Você percebe o que aconteceu? Quando me dei conta de quanto Deus se importava com aquele homem, passei a me importar mais também. Posteriormente, admiti que, para mim, mesmo quantas vezes eu, cristão e pastor, fiz a mesma coisa feia e impensável que os fariseus fizeram no passado. Reconheci que, às vezes, carrego pequenas listas impublicáveis de pessoas que não julgo serem muito importantes. O funcionário do posto de gasolina que coloca combustível em meu carro, a garçonete, o carregador de bagagens, o caixa, o homem que dirige devagar, bem à minha frente, o vizinho cujo cão late o tempo todo, bêbado chato sentado ao meu lado no voo para Los Angeles, o colega de trabalho que não vê as coisas como eu vejo. Essas pessoas são importantes, certo? É verdade que sim, elas são importantes para Deus. A despeito da raça, do salário, do sexo, do nível de escolaridade, da religião ou da falta dela, essas pessoas continuam a importar para o Senhor. Logo, é melhor que sejam importantes de verdade para mim. Quando você passa a olhar para os outros com esse tipo de atitude, isso gera um efeito revolucionário em sua forma de tratar as pessoas. As histórias contadas por Jesus em Lucas 15 revelam que você nunca cruzou o olhar com algum ser humano que não seja valioso para Deus. Quando esse fato tomar conta do mais íntimo do seu ser, você nunca mais será o mesmo. Viverá maravilhado diante da altura, largura e profundidade do amor divino e tratará as pessoas de forma diferente. O esforço vale a pena. Tudo bem, você diz: estou convencido, as pessoas são importantes para Deus. Mas quanto? Essa pergunta leva a um segundo ponto comum: as 3 histórias de Jesus. Aquilo que estava perdido era importante o suficiente para justificar uma busca completa. A ovelha se perdeu e o pastor saiu procurando até encontrá-la. A mulher perdeu a moeda e procurou pela casa inteira até encontrar. Na história do filho afastado, o pai precisou conter-se, porque respeitava a liberdade do jovem e queria que ele aprendesse algumas lições difíceis. Mas seus olhos continuavam a perscrutar o horizonte, esperando pelo dia em que o filho voltaria para casa. Quando você valoriza alguma coisa de verdade e ela se perde, é natural que deseje procurar por ela. Acredito que essa seja sua motivação central para ler esse livro. Espero que você deseje envolver-se naquilo que Deus está fazendo para procurar e atrair as pessoas espiritualmente perdidas. Jesus disse que veio à terra buscar e salvar o que estava perdido, e pouco antes de partir declarou: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Estamos numa missão. Todo cristão verdadeiro acredita no fundo de seu ser que estamos nesta terra com um propósito maior do que ter uma carreira, pagar contas, amar nossa família e desempenhar o papel de cidadãos honrados. Mesmo quando vamos à igreja e adoramos a Deus, por mais importante que isso seja, às vezes acabamos sentindo que falta alguma coisa. Afinal, adoraremos o Senhor por toda a eternidade no céu. Não precisamos estar aqui para fazer isso. O que falta na vida de tantos cristãos que clamam por realização? O que Deus estaria pedindo que fizéssemos? O Senhor quer que nos tornemos cristão contagiante. Agentes que primeiro contraíam seu amor e então, com urgência e de maneira contagiosa, o ofereçam a todos aqueles dispostos a abrir espaço. Esse é o plano principal de Deus, que Jesus exemplificou com tanto poder de espalhar a graça e a verdade divina de pessoa a pessoa, até haver uma epidemia de vidas transformadas ao redor do mundo. Como você pode envolver-se nessa iniciativa empolgante?
Bem, este é o objetivo desse livro: mostrar passos práticos para você se tornar um portador eficaz da mensagem transformadora de Deus. Tal esforço é claramente benéfico para as pessoas que precisam ser alcançadas, mas parece que todas as vantagens estão do lado delas. Então, a pergunta natural é: o que eu ganho com isso? Trata-se de uma pergunta legítima e ela é o foco do capítulo seguinte, as recompensas do cristianismo contagiante. O que você ficará aliviado e empolgado ao descobrir os múltiplos benefícios para todos os envolvidos. Compartilhar a fé com outras pessoas é um exemplo genuíno de situação em que ambas as partes saem ganhando. Talvez uma prévia ajude a ilustrar como isso é verdadeiro de fato. Podemos extraí-la justamente do texto de Lucas, que estamos analisando. Trata-se do último ponto comum a 3 histórias de Jesus. A recuperação do item perdido resulta em alegria.